Fazer contato com a advogada e integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia. Tânia, Bom dia, o ouvintes aí da Rádio Brasil Atual. Um prazer estar aqui novamente. prazer é nosso. Tânia, o Supremo Tribunal Federal marcou para 19 de agosto, na semana que vem, o julgamento da ação do Partido Rede Sustentabilidade, que questiona a produção por uma secretaria do Ministério da Justiça do governo sobre um relatório sigiloso contra servidores ligados a movimentos antifascistas. A ministra Carmen Lúcia já pediu explicações ao Ministério da Justiça, que acabou dando ali justificativas por muitos consideradas insuficientes em relação à produção desse documento. Como que você vê essa situação, Tânia? Acho que a gente precisa até repor uma informação que está colocada aí. O que houve, na verdade, é a resposta do Ministério da Justiça à liminar deferida pela ministra Carmen Lúcia na ação de descumprimento de preceito fundamental 722, que foi ajuizada pelo Partido Rede, foi um descumprimento da medida liminar. A ministra solicitou, em primeiro lugar, a suspensão de qualquer informação que estivesse sendo produzida no âmbito do Ministério e solicitou que o Ministério prestasse as devidas informações a respeito dos conteúdos que tivesse posse, né? Que a CEOP, que é a secretaria que foi denunciada, que estava produzindo e ela estava de posse desse relatório, divulgasse os dados, quer dizer, enviasse os dados para o Supremo Tribunal Federal. E o Ministério da Justiça deu resposta dizendo que não poderia cumprir, falando de vazamento, falando de possibilidade de publicidade de conteúdo sigiloso, de segurança pública, enfim, de segurança nacional, enfim. Então, houve um descumprimento de ordem liminar. O que a ministra fez, então, foi levar a DPF para a pauta do Supremo Tribunal Federal na última sessão agora, e ficou então marcado para o dia 19 de agosto o julgamento pelo plenário do Supremo dessa liminar que ela concedeu, né? E, enfim, e provavelmente o julgamento já de mérito dessa DPF, que configura um instrumento jurídico muito importante para discutir um atentado à democracia que está tentando fazer o governo Bolsonaro por meio do Ministério da Justiça, que é investigar cidadãos pela sua militância, pela sua prática democrática de organização e manifestação. Agora, Tânia, nesse aspecto, então, a gente tem aí o governo produzindo, financiando na prática a produção de um dossiê de legalidade, para a gente ser assim, para dar uma presunção de inocência, de legalidade duvidosa e, conforme a sua análise, há na prática um descumprimento de uma decisão de uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave. Muito, muito grave, muito grave. Eu até, a título de informe, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, junto com a Associação de Juízes para a Democracia, o coletivo Transforma MP, a Associação de Advogados e Advogadas Públicas pela Democracia e o coletivo de defensores e defensoras públicas pela democracia, quer dizer, o coletivo dessas 5 entidades, o agrupamento dessas 5 entidades e coletivos, nós fizemos uma nota imediatamente quando houve o descumprimento dessa ordem liminar e ontem enviamos essa nota para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a gravidade do que está acontecendo não pode ser deixada ao largo, como se fosse algo normal na democracia. A investigação, a Constituição Federal garante a livre manifestação e a livre organização, são todos componentes da liberdade de expressão. A livre organização, a livre manifestação são componentes da liberdade de expressão, que é um princípio geral da nossa democracia. E as pessoas estão sendo investigadas por se colocarem em agrupamentos antifascistas. Chega a ser um grande paradoxo, porque obrigatoriamente todos nós, toda a nossa civilização
deveria se considerar antifascistas, considerando que foi o regime fascista, que merece o repúdio de toda a humanidade, de toda a sociedade democrática. No entanto, os militantes antifascistas no Brasil são investigados pelo governo Bolsonaro em dossiês sigilosos e completamente ilegais, né? Então é uma loucura isso. E, em seguida, ao ser instado por uma ministra, por uma juíza da Suprema Corte, o Ministério da Justiça diz que não pode prestar as informações. Então, a oportunidade agora no plenário do Supremo Tribunal vai ser avaliar não apenas mais o dossiê, mas a própria legalidade do cumprimento, a própria ilegalidade do descumprimento dessa liminar que foi concedida. Agora, houve aí uma outra implicação também, de acordo com o depoimento do deputado estadual Douglas Garcia, do PTB aqui de São Paulo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro teria entregue um dossiê com nomes de pessoas antifascistas justamente para a Embaixada dos Estados Unidos. Como é que você vê também esse outro episódio que envolve aí ainda essa questão da investigação ilegal por parte do governo Bolsonaro? Douglas Garcia é do PTB, achei que ele era PSL. É, bom, vamos lá. Então, são ilegalidades sobrepostas. A produção de um dossiê em si mesma é uma ilegalidade. A produção de documentos para investigar cidadãos que não cometeram, que não possuem indício de qualquer cometimento de crime é ilegal em si mesma. A produção de documento feito no âmbito do governo federal ou feito por qualquer ator, eu falei do Douglas porque ele produziu, né? Estamos falando do mesmo parlamentar, ele produziu há 2 meses atrás um dossiê com quase 1.000 nomes que foi divulgado aí. No caso do Douglas, o primeiro alvo eram as torcidas antifascistas que estavam se organizando e se manifestando, sobretudo em São Paulo. O alvo principal do dossiê produzido no âmbito do Ministério da Justiça é o movimento de policiais antifascismo, né? Uma turma de dentro das polícias que divulgaram um manifesto pela democracia, um manifesto com 504 nomes pela democracia. Então, de qualquer forma, são ambos os movimentos militantes se colocam como militantes antifascismo. Então, o Douglas já deu uma grande repercussão à divulgação daquele manifesto. Ele, inclusive, está sendo investigado, né, pelo Ministério Público por conta disso, pela produção ilegal de dossiê. A entrega pelo filho do presidente da República, e ainda que não fosse o filho da presidente da República, porque tudo agrava, né? Eduardo Bolsonaro, autoridades estrangeiras de nomes, já é uma terceira ilegalidade, né? Veja bem, a própria produção de um documento dessa natureza é uma primeira ilegalidade. A produção no âmbito de instituições, porque digamos que fosse por uma pessoa qualquer, uma pessoa privada, já seria um crime. Isso sendo produzido no âmbito das instituições democráticas é um agravante, quer dizer, uma outra modalidade já do mesmo crime, né? E isso ser entregue para autoridades estrangeiras, então aí nós estamos falando de questão de soberania nacional, nós estamos falando do chamamento a um país, a uma outra nação, da interferência na nossa política nacional. Então, já é um outro crime, na verdade, né? A produção em si mesma, o fato de ser feito por autoridade pública e a entrega para a autoridade estrangeira, né? Isso fere a nossa própria soberania. Então, é muito grave a acusação. Tudo isso precisa ser devidamente investigado e esclarecido. Agora, Tânia, qual a expectativa então em relação ao julgamento da semana que vem, né? Qual a sua expectativa e também a expectativa da ABJD? Bom, a expectativa da ABJD e das entidades jurídicas que atuam na defesa do Estado Democrático de Direito como um todo, e eu acho que da própria sociedade jurídica, né, sociedade brasileira, não só no âmbito jurídico, é de que o Supremo Tribunal Federal dê uma resposta em nome da Constituição Federal sobre essa questão. Não é possível no sentido republicano, né, que
governo produza dossiê sobre cidadãos, que um governo produza dossiê para investigar seus opositores, porque ao fim e ao cabo é isso, o governo Bolsonaro está produzindo dossiês para investigar quem se coloca contra as políticas do governo Bolsonaro. Não é possível. Então, o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, precisa dar um basta nisso, precisa dizer textualmente, e isso é uma ação de controle concentrado, onde ele tem que dar uma resposta definitiva sobre isso, precisa dizer textualmente que o governo não pode produzir documento para investigar opositores, né? E fazer cessar qualquer tipo de perseguição e de formatos de constrangimento que esteja sendo feito para que as pessoas possam se manifestar. Isso é muito grave. No Rio Grande do Norte, onde isso tudo teve origem, os policiais antifascismo estão sendo verdadeiramente investigados, estão depondo, prestando depoimento a respeito das suas atividades. Imagine você que as atividades deles é fazer manifestações públicas contra o fascismo. Chega a ser difícil falar a respeito disso, porque parece que a gente está falando de alguma coisa que não tem cabimento, né, no âmbito de uma democracia, né? Imagine você ser questionado porque você está defendendo a democracia. De fato, beira o absurdo. Tânia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. É sempre um prazer vir aqui conversar com os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Tchau. Tchau, tchau. Conversamos aqui com a advogada integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, Tânia Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.